Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Davi Martins, estou invadindo aqui o canal do Guia do Excel para apresentar essa solução, uma planilha, memória de cálculo do lucro presumido de 2020. Nela você vai conseguir fazer simulações de cálculo dos impostos para você apresentar para o seu cliente de maneira mais atrativa. E também você consegue utilizar ela como memória de cálculo, ou seja, você calcula no seu sistema os impostos, na planilha também, aí você confronta os valores para ver se os cálculos estão batendo, sem você precisar fazer isso toda vez manualmente, porque às vezes no sistema pode alterar o parâmetro, alguma configuração, e aí você pode recorrer à memória de cálculo e saber como que os cálculos dos impostos foram feitos naquele determinado mês. Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Então, depois que você extraiu do arquivo zip, aqui dentro dessa pasta vocês podem perceber que tem aqui uma pasta chamada banco, que é o banco de dados da planilha. Então tudo que for feito aqui na planilha vai ser gravado no banco de dados, ou seja, apenas o banco de dados vai crescer, porém a planilha vai continuar desse mesmo tamanho, ela não cresce. Isso é bom porque você pode utilizar a planilha por vários anos sem precisar ficar criando cópias de arquivos a cada ano. Aqui também tem o manual de uso, o modo de uso em PDF, caso você tenha alguma dúvida e você precise saber como é que faz determinada utilização na planilha, você pode tanto recorrer a esse vídeo aqui que você está assistindo ou pelo manual, caso você queira. Eu vou abrir aqui então a planilha para vocês verem. Quando a gente abre a planilha pela primeira vez, vocês percebem que vai aparecer a opção de habilitar o conteúdo aqui, que são as macros que a planilha precisa para que seja habilitada para que funcione. Então eu vou clicar aqui em habilitar conteúdo. No momento que eu faço isso, ele vai pedir a chave de login. A essa chave de login você informa conforme você recebeu no seu e-mail. No momento que você digitar sua chave, vai aparecer aqui login realizado com sucesso, você dá um OK e aí você já tem acesso à planilha. Aqui eu estou no menu inicial da planilha, repare que tem vários botões de navegação na planilha. A primeira coisa que a gente deve fazer aqui na planilha é as configurações. Para você conseguir acessar as configurações, basta a gente clicar nesse ícone aqui. Clicando aqui vai abrir uma janela com duas opções. A primeira, cadastro de empresas, onde de fato a gente cadastra lá o nome da empresa, o CNPJ, a razão social. E aqui em ajustes e impostos a gente define os parâmetros que a gente quer definir para o uso da planilha. Vou clicar aqui em cadastro de empresas. Como vocês podem ver, a gente vem aqui dar um novo. A gente pode cadastrar aqui matriz e filial. A planilha permite você cadastrar até 4 filiais, totalizando assim então 5 empresas por planilha, contando com a matriz. Então vou cadastrar aqui uma empresa teste para vocês verem como é que funciona. Vou escrever aqui teste empresa, apelido teste empresa de novo, CNPJ, vou colocar qualquer número aqui. Vou gravar, repare que gravou aqui pra gente. Bom, aqui do lado também tem uma guia chamada cadastro de sócios. Aqui você cadastra os sócios, o nome dos sócios da empresa, caso você queira, não é obrigatório, mas é bom quando você quer cadastrar e às vezes você pode recorrer à planilha e já te dar essa informação. Então, por exemplo, colocar aqui teste sócio, profissão contador, CPF qualquer um. Vou gravar. Então é isso, na parte de cadastro de empresa é somente isso, você cadastra a empresa e o cadastro dos sócios. Aqui em cadastro de empresa é importante dizer que o CNPJ é importante que você informe corretamente, caso você utilize a planilha para importar XML através dos layouts da prefeitura. Então tem que ser colocado corretamente o CNPJ, porque é pelo CNPJ que a planilha faz a soma das receitas. Bom, então já finalizamos essa parte aqui de cadastro das empresas, então agora a gente vai vir aqui em ajustes e impostos. Quando a gente clica aqui em editar e aqui tem dois tipos de presunção que a gente pode definir para a empresa. A planilha permite você utilizar duas presunções ao mesmo tempo, porque tem empresas que ela tem presunção de serviços e também tem ao mesmo tempo presunção de vendas. Ou às vezes a empresa tem duas presunções de serviço, uma com uma base de cálculo X e outra com base de cálculo Y, que você também pode utilizar. Então nesse caso aqui eu vou utilizar aqui presunção de serviço, tem aqui todos os tipos de presunções, eu vou colocar aqui 32% para RPJ e 32% para a contribuição. Bom, aqui do lado tem o ano base. O ano base refere o ano que você está utilizando a planilha. Então, por exemplo, 2020. Se eu terminar o ano de 2020, eu preciso vir aqui nas configurações e colocar 2021, certo?
Simples assim. Terminou 2021, eu simplesmente venho aqui e coloco 2022, 2023, 2024 e assim sucessivamente. Você pode utilizar a planilha infinitamente, bastando trocar o ano aqui, ok? Aqui embaixo tem a opção de gravar notas fiscais no banco de dados. Essa opção refere quando a gente importa o arquivo XML da prefeitura. Então a gente tem a opção de gravar essas notas fiscais também no banco de dados. Que é assim, se a gente quiser visualizar as notas gravadas em determinado mês, a gente consegue. Mas se a gente desmarcar, a gente não grava as notas fiscais, gravando assim apenas a totalização das receitas, né? Sem gravar as notas fiscais, caso você queira deixar o banco de dados mais leve, etc. Nesse caso eu vou clicar aqui em gravar notas fiscais. E aqui embaixo, nesse quadro municipais, temos a opção de definir o tipo de ISS da empresa. Se a empresa tiver ISS fixo, marque essa opção. No momento que você marca essa opção, você habilita uns campos para você definir o valor do ISS fixo. No caso, você pode definir o valor do ISS fixo, você pode definir o valor da taxa da guia. E aqui embaixo também tem a data inicial e a data final, onde você informa a data e aí, a partir desse intervalo de data, a empresa calcula o ISS fixo automaticamente. Então é bom que você não precisa se preocupar toda vez de vir aqui nos parâmetros e ficar informando o ISS fixo. Basta você colocar uma data inicial, uma data final, que a planilha vai simplesmente calcular automaticamente conforme você definiu e vai deixar também de calcular automaticamente conforme você deixou aqui na data final. Beleza? Bom, se a empresa não tiver ISS fixo, você desmarca e simplesmente deixa desmarcado se for ISS sobre faturamento. Um detalhe importante é que algumas prefeituras geram a guia do ISS e não desconta o ISS retido. Então pega lá a porcentagem da alíquota do ISS sobre faturamento e está tudo certo, gera a guia. Outras prefeituras, eles pegam a alíquota do ISS sobre faturamento e depois elas subtraem o valor do ISS retido que teve a empresa. Aí, nesse caso, se a prefeitura tiver esse abatimento, você deixa desmarcado. Se a prefeitura não fazer esse abatimento e ISS retido, você deixa marcado, ok? Aqui também tem o valor da taxa da guia, que se informa normalmente. E caso a empresa tenha isenção de ISS, se você faz uma empresa que apenas lança recibos de contratos de aluguel, ela é isenta de ISS, então basta você marcar essa opção, que é isento de ISS. E por último, a última opção aqui que dá para fazer nessa janela de parâmetros é essa opção aqui, ó, mostrar a provisão do trimestre mês a mês. Essa opção refere quando a gente quer mostrar a provisão do trimestre sem ser do trimestre. Vou explicar melhor. O IRPJ e a contribuição social, esses impostos só incidem no mês de trimestre, por exemplo, março, junho, setembro, dezembro. Mas, e se eu quiser que a planilha simule, ela provisione um valor do IRPJ e da contribuição no mês de janeiro, no mês de fevereiro? Essa opção é interessante quando a empresa tem um valor muito grande. Então, por exemplo, se eu marco essa opção aqui de mostrar a provisão do trimestre, mês a mês, ela vai mostrar o valor do IRPJ e da contribuição em janeiro, mesmo que em janeiro não incida esses impostos. Assim, eu posso imprimir o demonstrativo, enviar para o cliente já tem uma noção de quantos que ele vai pagar quando chegar o mês do trimestre, quantos que ele vai pagar do IRPJ e da contribuição. Assim ele pode guardar um dinheiro e aí quando ele chegar no mês do trimestre ele não tomar um susto do valor muito alto da guia. Então é interessante marcar essa opção. Se não for o caso, basta desmarcar que não vai mostrar, ok? Uma vez definido aqui todos os parâmetros, basta a gente clicar aqui em gravar. Vai aparecer aqui configurações aplicadas com sucesso, vou dar um ok. E pronto, a gente acaba já de configurar a planilha e ela já está pronta para uso. Vou fechar aqui a janela. Bom, depois que a gente define os parâmetros, a gente tem duas opções de fazer os lançamentos na planilha. A primeira opção é aqui nesse ícone de mais aqui, ó. Você clica aqui, temos várias opções. A primeira é lançamento individual. Essa opção refere quando a gente quer lançar algum lançamento individual, seja contrato, seja vendas, seja receitas. Então eu vou clicar aqui para vocês verem. Vou abrir aqui uma janela, onde a gente pode dar um novo. Então vamos supor que eu vou lançar um ganho de capital. Eu venho aqui, coloco 100%, porque ganho de capital não tem presunção. Escolho a empresa, escolho o período. Tipo de receita, se é um serviço ou se é uma venda. Vou colocar aqui uma venda.
Número do documento, você pode colocar o número do documento, o valor do documento, se esse lançamento vai ter ISS ou não. Se não tiver, você deixa 0. O tomador, você pode colocar aqui tanto o tomador, o nome da pessoa, ou você pode colocar um histórico, caso você queira ver depois do lançamento e lembrar do que se trata. Então, eu posso colocar aqui venda de carro, por exemplo, né? Ou eu posso colocar aqui vendas. Certo? No caso do ganho do capital, ele é isento de PIS e COFINS, ele só incide IR e contribuição social. Então, nesse caso, eu marcaria aqui que é isento de PIS e COFINS. E se eu estivesse fazendo outro tipo de lançamento, vamos supor que seja uma receita mesmo. Então, viria aqui, escolhi a presunção desejável, desmarcaria aqui se fosse o caso. Se tivesse retenção, eu viria aqui e colocaria retenção. Teve retenção de R$30 de ISS, R$9 de IR, R$3,40 de PIS e gravaria. Então a planilha te dá a opção de vários tipos de lançamentos nessa janela aqui de lançamento individual. Tanto se tiver lançamentos com retenções, com isenções. Aqui também tem a opção de você abater o ISS normal com o ISS retido, né? Igual eu expliquei lá da prefeitura. Se esse lançamento abater, marca. Se não abater, desmarca. Eu vou gravar aqui então, como não tivesse retenção, vou gravar aqui como se fosse uma venda normal, ok? E vou gravar. Lançamentos gravados com sucesso. Eu posso vir aqui em listagem também, visualizar aqui, ó, o lançamento de fato, eu posso editar, eu posso excluir, etc. Então, praticamente o lançamento individual é somente isso. Vou fechar aqui, vou clicar aqui no mais aqui de novo. Outra opção que a gente tem é devoluções. Então, vou clicar aqui. Aqui refere quando a gente vai lançar alguma devolução, né, de alguma empresa, porque você pode importar umas NFE para essa planilha e também você pode fazer lançamentos de devoluções para abater o valor lá da receita para calcular corretamente os impostos. Não tem segredo, a janela é bem intuitiva, você escolhe a empresa, o período, o valor da devolução e grava. Clicando aqui no mais novamente, temos a opção de lançamentos de rendimentos, que se refere a aplicações financeiras. Então, nesse caso, você escolhe a empresa, você escolhe o período, você escolhe o valor do rendimento, você escolhe o valor do IR sobre os rendimentos, que consta lá na sua aplicação financeira. E grava, que ele vai considerar para o cálculo do imposto. Bom, clicando aqui novamente no mais, a gente tem a opção de lançamento saldo anterior de imposto. Essa opção refere quando a gente quer lançar algum imposto que vem acumulando vários meses, porque por lei a gente sabe que só gera guia quando dá R$10. Quando é inferior a R$10, vai acumulando mês a mês até que um dia chegue R$10, aí sim a gente gera guia para recolhimento. Mas nesse caso, se eu estiver utilizando essa planilha e eu já tenho algum saldo de algum imposto que eu queira ir acumulando, eu simplesmente venho aqui, escolho aqui o período que eu desejo, vamos supor que eu estou calculando a receita do mês de junho, venho aqui escolher o imposto que eu desejo, vamos supor que é o PIS, eu tenho R$6 de PIS. E aí eu acumulo esses R$6 mais o mês de junho em questão. Se o mês de junho meu deu R$9 do PIS, ele vai somar mais os 6 que eu lancei aqui. E aí vai dar o valor de guia, ok? Bom, clicando aqui no mais novamente, nós temos, por último, observações. Essa opção refere quando a gente quer lançar algum tipo de observação na planilha, pois quando a gente está utilizando a planilha no escritório, nós às vezes tem uma pessoa que faz os lançamentos da receita, outras pessoas que faz o fechamento do balancete, do balanço, e aí várias pessoas manuseiam essa planilha. Está aqui lançando a empresa e eu quero fazer alguma observação para a pessoa que está fechando o balanço, escrever aqui na hora do fechamento, observar os extratos. E aí a pessoa vai aparecer essa observação para ela quando ela abrir, que eu vou mostrar posteriormente. Vou até gravar aqui para vocês saberem depois. Bom, então é isso. A parte aqui de lançamentos manuais é nesse maisinho aqui onde a gente tem vários tipos de lançamentos para cada situação. O segundo tipo de lançamento que a gente pode fazer é via importação de arquivo XML, que é nesse segundo ícone aqui. Vou clicar aqui, ele vai aparecer essa janela aqui para a gente escolher o layout. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer vários layouts da planilha, né, de várias prefeituras aqui do meu município, que é o de Mato Grosso. Então,
tem NFE, NFC, CTE, nós temos aqui outros tipos de layouts de prefeituras. Se a sua prefeitura não está aparecendo aqui, basta você enviar um e-mail para mim que eu vou ir num XML exemplo que eu vou analisar e aí eu incluo gratuitamente aqui o layout da sua prefeitura, ok? No meu caso, aqui onde eu moro é Cidadão Online. Eu vou clicar aqui em importar. Ele vai aparecer essa mensagem dizendo o seguinte: você deseja limpar os dados anteriores da importação? Se eu clicar em sim, ele vai limpar essa importação que vocês estão vendo aqui no fundo. Se eu clicar em não, ele não vai limpar essa importação dos fundos, e aí a nova importação que eu for fazer, ele vai acrescentar aqui embaixo. Porque às vezes eu quero importar várias pastas diferentes, o XML está numa pasta, está em outra, eu posso ir importando e ele acrescentando um embaixo do outro. Nesse caso aqui, eu não quero acumular, então vou colocar sim para limpar. E aí ele vai aparecer a janela para mim escolher aonde encontra a minha pasta do arquivo XML. Que eu tenho ela aqui. Cadê? Aqui, XML exemplo. Vou copiar aqui o caminho para facilitar. Vou colar aqui em cima. Então, eu acabo de selecionar a pasta aqui, ó, onde está o XML. Repare que não lista o XML que está dentro da pasta, porque é para selecionar a pasta e não o arquivo. Selecionei o nome da pasta, vou clicar em OK. E aí ele vai começar a importar, como vocês podem ver aqui na receita de serviços. Bom, importação finalizada, foi feita a leitura de um arquivo XML e dentro desse arquivo XML continha 50 notas. Vou dar um OK. Repare aqui que ele totaliza aqui para a gente o valor da receita, se tem ISS retido ou não, PIS retido, COFINS, IR, contribuição, e aí ele te dá o valor da receita total aqui. Se tivesse receita com vendas, como NFE, ele já somaria aqui também. E se tivesse filial, ele ia somar aqui em cada coluna para cada filial separadamente, ok? E automaticamente ele já puxa aqui o período que se refere da importação, conforme está a data do arquivo XML. Então, não preciso vir aqui selecionar o mês que eu quero. Se eu colocar outro mês, repare que não vai somar, porque ele vai somar conforme o CNPJ e a data que encontra-se do arquivo XML. Então, eu tenho que clicar aqui em junho, que é a data da minha importação que eu acabei de fazer. E aí, basta eu clicar aqui nesse ícone, nesse disquete, para mim gravar. Vou clicar aqui. Vai perguntar se eu quero realmente gravar os lançamentos. Vou clicar em sim. E aí ele já está gravando essas opções aqui e também já gravou as notas fiscais também no banco de dados, conforme a gente colocou lá nos parâmetros para gravar as notas fiscais no banco de dados. Lançamentos cadastrados com sucesso, vou dar um OK. No momento que você cadastrou, agora você pode visualizar a memória de cálculo. Vou voltar lá no menu inicial, que é essa opção aqui, ó, esse ícone. Então eu vou clicar aqui, repare aqui, ó, que ele pede para você selecionar o mês em questão, então vou colocar junho, que foi o mês que a gente gravou. Então vou clicar aqui em buscar. Atualizado com sucesso, vou dar um OK. Repare então que ele trouxe aqui a receita que a gente gravou. E aqui do lado, repare que ele te dá os meses já fechados, já gravados. Ó. Junho, por exemplo, ele está gravado. Os outros meses estão tudo vazio porque não fiz nenhuma gravação. E aí ele já te traz aqui embaixo. Ó. Junho, por exemplo, é um mês do trimestral, na verdade, né? Então, repare o seguinte. Nós temos aqui o total da receita, os impostos, a base de cálculo, a alíquota e o valor do imposto. O imposto PIS retido e o valor a recolher. COFINS e ISS. No caso, ele não gerou ISS porque eu defini que não era para gerar, lá nos parâmetros. E aqui ele coloca a receita do trimestre, ele coloca aqui se teve receita financeira ou não, se teve IR sobre o rendimento ou não. E aqui em imposto trimestral, a gente tem aqui a base de cálculo de serviços para o IR, de vendas que não teve, a alíquota, o valor do imposto. Aqui também te dá o adicional que teve, a contribuição social também segue a mesma lógica. E aqui no final ele totaliza. Então temos aqui o total do PIS retido e valor a recolher, do COFINS, do IR e da contribuição. Se tivesse filiais, no caso aqui a gente só tem
a matriz. Mas se a gente tivesse filiais, ele ia gerar um demonstrativo para cada empresa. Ia gerar um quadro desse aqui, ó, para cada filial. E aí depois ele ia totalizar tudo junto. Então, ele ia te dar o cálculo separadamente de cada empresa. Isso é interessante para empresas que trabalham com centro de custos ou caixas separados, né, que faz pagamento de guias rateado. E aí é bom que você pode imprimir isso aqui e mandar para a empresa. E aí no final, totalizadores, eles totalizam de todo mundo junto. Bom, eu posso imprimir esse demonstrativo, clicando aqui, escolher a impressora que eu desejo, ou eu posso simplesmente visualizar aqui, sem problema algum, né, antes de imprimir. Eu posso salvar em PDF, etc. Aqui a gente exclui também o demonstrativo, por exemplo, vamos supor, gravei errado o mês de junho, faltou importar X valor, faltou lançar uma aplicação financeira, ou faltou alguma coisa. Eu posso refazer isso, então eu posso excluir aqui na lixeira. Tem certeza que deseja excluir o período de junho de 2020? As notas fiscais também serão excluídas, então se eu quiser excluir eu coloco sim, se eu não quiser excluir eu coloco não. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente grava a receita zerado. Isso mesmo, porque às vezes o mês da empresa está zerado, a empresa não teve receita naquele determinado mês. E se a gente olhar para esse quadro aqui de meses fechados, fica meio estranho de entender. A gente não sabe se a pessoa esqueceu de calcular a receita do mês ou se de fato a empresa não teve receita. Então para isso, eu vou voltar lá, vou vir aqui em XML, vai pedir para mim importar, eu simplesmente cancelo. E aí se for o mês de janeiro, por exemplo, que não teve nenhuma receita, eu simplesmente seleciono aqui o mês em questão, vim aqui no disquete e clico em gravar. Ele vai perguntar se eu desejo gravar um mês zerado, se realmente essa empresa não teve receita, eu coloco sim, e aí foi gravado com sucesso. Se a gente voltar lá então, fazer a pesquisa novamente no mês de junho, já vai atualizar aqui meu quadro, aqui do lado, dizendo que janeiro não teve receita. Ok? E assim sucessivamente. Daí quando chegar lá no final do ano, em dezembro, a planilha vai falar que chegou ao fim, para você mudar o ano para o ano seguinte, para você continuar utilizando a planilha. Se você quiser ver algum lançamento anterior, aqui na memória de cálculo é necessário ir lá nos parâmetros e voltar ao ano. E aí você consegue ver o demonstrativo de anos anteriores. Bom, para você visualizar os gráficos, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui esse ícone, que é onde você visualiza em forma de gráficos as receitas. Eu tenho aqui os lançamentos anteriores que eu já fiz. Conforme você vai importando o XML ou você vai fazer lançamentos individuais, já vai aparecendo aqui para você. Basta você clicar aqui nesse botão atualizar, escolher o ano que você quer e aí ele já vai trazer para você. No caso eu já deixei aqui atualizado por último para vocês verem os gráficos. Então nós temos aqui as receitas mês a mês. Se eu clicar aqui em janeiro ele destaca aqui para mim, fevereiro, março, se eu quiser ver o total. Para cada mês em questão ele fala se teve aumento ou não. Por exemplo, fevereiro ele teve 27% de aumento em relação ao mês anterior. Já março teve 9%, abril teve uma queda de 29% em relação ao mês anterior e assim sucessivamente. Aqui do lado ele vai te mostrar a porcentagem, né, a composição do faturamento, X% é receita de serviço, X% é receita de vendas. No caso desse exemplo, dessa empresa, teste, a gente tem 100% de receita de serviços. Aqui embaixo a gente tem aqui as opções dos impostos, COFINS. Então eu tenho a opção de mostrar aqui mês a mês como é que foi o COFINS, né? E aí aqui do lado eu posso escolher, eu quero mostrar o COFINS de fato que eu recolhi de guia. Então eu clico aqui em recolhido e vai aparecer o valor de fato recolhido. Quero ver apenas o valor bruto, que é sobre a receita, que é sobre o faturamento. Eu clico aqui. Quero ver só o retido. Tá aqui também. Isso é interessante quando a pessoa vai conciliar balancete, e aí lá no balancete tem um plano de contas, onde você às vezes vê o bruto, às vezes você vê o retido, às vezes você vê o recolhido, e aqui a pessoa consegue conferir de uma maneira resumidamente para a conciliação. Isso para qualquer tipo de imposto, PIS, contribuição IR, ele aparece apenas por trimestre. ISS, ou se você preferir, você pode ver todos. Aqui embaixo você consegue ver o gráfico referente à aplicação financeira. IR sobre rendimento, e aqui ele totaliza o total para você.
Bom, a parte de gráficos, né, de relatório, é somente isso. Então, agora eu vou mostrar para vocês essa última opção, que é o ícone aqui, onde a gente consegue visualizar as notas que a gente gravou. Então eu vou clicar aqui. Bom, então aqui nessa opção a gente seleciona o mês que a gente quer ver as notas que foram gravadas naquele determinado mês. No caso, a gente gravou o mês de junho, então a gente seleciona aqui o mês de junho e clica aqui em pesquisar. Aí a gente seleciona aqui todas as notas apuradas e clica em atualizar. E aí ele vai buscar todas as notas que a gente gravou no banco de dados daquele determinado mês. Relatório gerado com sucesso, então vou dar um OK. Repare aqui que ele totaliza aqui a receita de PIS, PIS retido, total, COFINS retido, total, IR, contribuição. Aqui ele traz aqui, ó, todas as notas. Aqui ele traz o total. Ele te traz todas as notas fiscais. E sobre a observação, você também consegue visualizar lá conforme a gente cadastrou aqui nesse ícone aqui. Você clica aqui e aí você tem lá a observação. Ela sempre vai aparecer quando você atualizar aqui o mês, e se tiver mensagem, aparece o ícone ali de observação. Se não tiver, ele não aparece. Ok? Bom, então é isso. Essa planilha aqui você consegue fazer simulações, você pode utilizar como apoio, como memória de cálculo para você conseguir confrontar os valores com o seu sistema. Então espero que ela venha ser útil aí para vocês. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, da apresentação dessa planilha. Se ela venha ser útil para você no seu dia a dia, no seu escritório, o link para adquirir está lá disponível na loja do Guia do Excel, está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado também, para facilitar para você que está no celular, ok? Queria agradecer aqui ao Marcos Ripp por mais essa oportunidade de compartilhar aqui uma solução feita no Excel. Até a próxima, até mais!